Acabou agora o primeiro jogo entre São Paulo e Cruzeiro, o jogo que abre aí a temporada das duas equipes. E um jogo muito interessante, né, pra gente falar um pouco sobre tudo o que aconteceu. Desde já convido você a deixar seu like, deixar seu comentário, o que você achou da estreia de ambas das equipes, né? As equipes que vinham aí com estreias tanto quanto interessantes, né? O pessoal ansioso principalmente para ver o Cruzeiro, que tinha ali Dudu, Gabigol, Fagner, ali todo esse pessoal que estava estreando e enfrentou o São Paulo, que iniciou praticamente com o time da temporada passada, com Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Lucas, Luciano, Ferreirinha, Luiz Gustavo, André Silva, Marcos, o Moreira e o Sabino. É interessante a gente já pegando essa escalação aqui, falar do Ferreirinha. O Ferreirinha ele foi um jogador, dentre os que começaram aqui entre os 11, o que se destacou do começo ao fim do primeiro tempo, porque o Zubeldia ele fez a troca, obviamente, né, para testar os jogadores, dar aquela rodagem, já que é um campeonato amistoso, mas a gente tem que falar que o Ferreirinha no primeiro tempo foi quem salvou o São Paulo. Eu vou mais pra frente falar dele, porque antes a gente tem que falar do Cruzeiro também, que veio aí com um time que muitos queriam ver, né? Cássio, William, Fabrício, Bruno, que fez uma boa partida, relativamente boa, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo, Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. O Matheus Pereira, que obviamente dispensa comentários, é um excelente jogador. Não à toa, começando o jogo, ele já foi lá e fez o primeiro gol. Fez o gol ali, fez a comemoração. Logo no primeiro minuto, né, com 50 segundos ali, houve um erro da zaga do São Paulo, pressão alta, isso que é uma coisa que o Diniz gosta muito de fazer, essa pressão lá em cima na saída de bola, marcando firme ali no ataque. Conseguiu roubar a bola, o Cruzeiro logo no seu primeiro minuto de 2025 já fez o gol com o Matheus Pereira. Excelente atuação do Matheus Pereira nesse jogo, eu particularmente gostei muito. Acho que ele não é o destaque do Cruzeiro à toa. E foi aquele jogo que o São Paulo começou jogando bem, tinha ali a questão que a gente falava do Ferreirinha. Ferreirinha era um dos únicos jogadores ali do São Paulo que conseguia atuar com mais destaque pelo setor esquerdo. Ele ia pra cima, tentava criar algumas jogadas, mas que foi um jogo de certa forma muito complicado pro São Paulo abrir o placar. O São Paulo ainda conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas a gente tem que falar também do André Silva, porque o André Silva ele teve diversas oportunidades ali no primeiro tempo, mas em todas ele conseguiu pipocar. Foi impressionante a forma na qual o André Silva pipocou nesse jogo, que foi uma coisa que me assustou um pouco. Na verdade, não me assustou um pouco, não, me assustou muito, porque ele é um jogador que eu considero ele relativamente bom, um jogador que ele merece sim ter mais oportunidades, mais participação, mas esse era um jogo que ele podia ter mostrado muito mais. Ele deu chutes ali que foi assim, que não dá pra chamar de chute aquilo. Parece que ele tava querendo afastar a bola, foi ridículo. Principalmente a gente vendo ali que ele recebeu muitos passes que dava ali, se não fosse fazer um gol, construir uma jogada ali que desse um escanteio. Até porque o Cássio hoje, digamos que ele não fez a melhor das partidas. Ele fez uma partida relativamente mediana, mas que comparado aí com o outro goleiro do Cruzeiro, foi ali muito abaixo. O Léo Aragão jogou muito melhor do que o Cássio nessa partida. E no finalzinho do primeiro tempo, ali já nos 45, a gente teve esse lance aqui do Luciano. O Luciano recebeu essa bola do Ferreirinha mais uma vez, como a gente estava falando, né? Ferreirinha foi o destaque dele ali. É interessante que muito. Eu, particularmente, tive em dúvida se foi impedimento ou não. Lembrando que era um jogo sem VAR. E não dá pra ficar falando muito de arbitragem, apesar da arbitragem ter sido péssima. Até porque a gente tem que considerar que é um campeonato amistoso, não tinha VAR. Mas foi um jogo ali que, obviamente, a arbitragem permitiu com que tivesse muita briga. E aqui a gente teve essa falha da zaga que não prestou muita atenção. O zagueiro do Cruzeiro dormiu na marcação. E o Luciano, que também tinha ficado desaparecido no primeiro tempo. O Luciano praticamente não tocou na bola no primeiro tempo. Aos 45, ele foi lá e conseguiu dar um totozinho na bola para desviar do Cássio. Cássio que fez ali uma
péssima defesa, né, diga-se de passagem, obviamente que também não contava com esse desvio, mas a gente vê aí que o Cássio podia ter pelo menos se preparado, né, acho que tanto que depois do gol ficaram reclamando de impedimento, mas o impedimento não justifica que o Cruzeiro errou na marcação contra a equipe do São Paulo. O São Paulo ali conseguiu aplicar o gol e fazer o empate contra a equipe do Cruzeiro. E foi um gol feio, diga-se de passagem, né? Mas também não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Luciano, que estava já sendo criticado, inclusive pelos comentaristas da TNT, foi lá no minuto seguinte e fez o gol ali, né? Um gol bem choradinho ali, desviou a bola, conseguiu. O Cássio não catou, bateu roupa e foi um gol que parecia que o São Paulo ia crescer, até porque o São Paulo não jogava mal. Só que aí a gente teve a saída dos 11 que começaram como titulares, entrou Jandrei, Ferrarese, Juan, Lanfranco, Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Oscar, William, Eric Caleri. É interessante que todo mundo esperava uma partida boa do Oscar, mas o Oscar nem jogou mal, nem jogou bem. Fez uma partida que, digamos, estava na média. Se tivesse uma média, receberia um 6, passaria de ano. Né, mas ainda recebeu um amarelo, que não, ao meu ver não era tão necessário assim, não era um jogo ao nível de fazer a falta que ele fez no jogador do Cruzeiro, mas recebeu um amarelo o Oscar, não teve muitas participações no segundo tempo que resultaram em bons lances pro São Paulo, mas um cara a gente tem que destacar aqui, Enzo Dias, ele que fez aí uma boa estreia nesse ano de 2025, começou muito bem, sendo excelente ali, principalmente no que se diz lances de cruzamento do Cruzeiro, conseguiu tirar muitos lances que eram certamente complicados para a equipe do São Paulo. Ele resolveu, colocou a responsabilidade sobre ele e decidiu ali, protegeu muito bem. Para mim, assim, ele foi um dos caras que no segundo tempo foi o nome da equipe do São Paulo, se não o nome da equipe, se não o nome do segundo tempo. Obviamente que o Cruzeiro também teve ali as substituições e entrou o Léo Aragão, que fez uma excelente partida, fez uma partida assim que particularmente decidiu com que o Cruzeiro não tivesse sofrido mais gols. Até porque o Cruzeiro teve ali alguns lances que o Caleri atacou, e no caso o São Paulo atacou com o Caleri, e isso fez com que o Léo Aragão tivesse um destaque, fez boas defesas, eu achei muito importante. O Fagner jogou relativamente bem. O Fagner ele tem aquela característica de fazer muita falta, principalmente contra o São Paulo. Veio do Corinthians, tem aquela rivalidade. Ele contra o São Paulo fez muitas faltas, saiu ali xingado pela torcida adversária. Vieram também com o Jonathan, Vilauba, Kaique, Wallace, Christian, Lucas Silva, Bolazier, Marquinhos e Teves. O Bolazier a gente tem que falar também. Nós temos que falar dele porque ele foi um jogador que, diferente de como a gente como eu tinha esquecido de falar no caso, de Dudu e Gabigol, que fizeram a sua estreia mal, porque eles tiveram toda a oportunidade do primeiro tempo, que foram os 45 minutos, mas não conseguiram. O Dudu ainda tentou buscar a bola pelas pontas, tentou fazer algo, mas o Gabigol, com aquele estilo de centroavante dele, parecia quando ele joga pela seleção, não fez nada. Tudo bem que é um centroavante, não tem que buscar a bola, mas o Gabigol ele tem que entender que o time do Cruzeiro, apesar de forte, ele tem que procurar ter um destaque, porque é um time que tem Dudu, tem grandes jogadores ali que ele não vai ser aquela estrela do ataque como ele era no Flamengo. O Flamengo ele era indispensável. Aqui no Cruzeiro é um time que pode-se haver substituições onde o Gabigol possa pegar um banco, dependendo da atuação dele. E a atuação dele na estreia não foi a das melhores. A gente teve ali o Dudu, e o Dudu também segue a mesma linha de raciocínio. O Dudu poderia ter feito uma ótima partida e, óbvio, eu não tô falando que ele tinha que fazer um gol, mas pelo menos arriscar, procurar mais oportunidades, sendo que não tiveram um chute no gol, não quiseram buscar. O Dudu nem tanto, o Dudu ainda tentou buscar um pouco mais, criar mais jogadas, mas o Gabigol, ele não suou, diga-se de passagem, não suou, não teve, acho que torcedor que gostou da atuação do Gabigol nesse início. Diferente do Bolazier, o Bolazier começou muito bem, né, no segundo tempo, começou ali fazendo até graça,
mas que conseguiu ainda uma finalização, teve uma boa oportunidade Bolazier e fez ali mais do que muitos jogadores do Cruzeiro no primeiro tempo, que jogaram, exceto o Matheus Pereira, que obviamente pra mim foi o homem da partida, foi o cara que mais jogou, mesmo só jogando um tempo, né? Até porque foram dois jogos diferentes no mesmo jogo, né? Porque nos primeiros 45 jogaram uma equipe e nos outros jogaram outro. Por parte de ambos times, né? A gente também teve ali, a gente tá falando do Léo Aragão. Ele, pra mim, que eu acho que fez uma excelente atuação. E a gente tem que ver, obviamente, no próximo jogo contra o Atlético Mineiro da partida por parte do Cruzeiro. Porque ele, em relação a parâmetros, se a gente colocar o Léo Aragão e o Cássio nesse jogo, Léo Aragão foi surpreendentemente melhor do que o Cássio nessa partida. Mas, por fim, né, as duas equipes, obviamente, estreando ali. E foi um jogo que foi pegado, parecia até que teve um teor um pouco a mais do que um só amistoso, parecia já um jogo de temporada mesmo, porque muitas reclamações, muitas faltas por ambos os lados, tá? E mais um a um que eu acredito que a equipe do Cruzeiro se saiu um pouco melhor, buscou mais resultado, tentou atacar um pouco mais, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe do São Paulo tentou ali jogar mais, principalmente pelo meio campo ali. A gente tem Pablo Maia e o Alisson além do Oscar, obviamente, foram coisas que fizeram com que o São Paulo centrasse mais o seu jogo. Por fim, o São Paulo empata. E o Cruzeiro também, o São Paulo que vai enfrentar aí o Flamengo no próximo jogo. E o Cruzeiro que vai enfrentar um Galo. Eu acredito que o Cruzeiro pode sim, tem chances de ganhar do Galo, mas tem que melhorar muito, principalmente o Gabigol. O Gabigol, se continuar jogando, principalmente se jogar contra o Galo, como jogou contra o São Paulo, o Gabigol vai ser dúvida aí para a equipe do Fernando Diniz. Já que eu particularmente esperava mais de Gabigol, de Dudu, até do próprio Fagner, que para mim é um bom lateral. Mas o Fagner continuou batendo, não fez jogadas interessantes pela lateral e fez ali um jogo de falta somente. Fez o jogo ali para pilhar, entrou. Os caras do São Paulo, como a própria equipe da TNT falou, os caras do São Paulo entraram do banco mais revoltados, mais pilhados do que a equipe que começou jogando. O São Paulo, né, já falando dele, foi uma equipe que começou sendo São Paulo, da mesma maneira que começou na temporada passada, começa esse ano, calma ali, tentando entrosar com peças novas, algumas se destacando, principalmente o Ferreirinha e o Enzo Dias, que pra mim foram os dois melhores por parte da equipe do São Paulo. A gente não tem muito como falar de Rafael e Jandrei, porque eles fizeram atuações básicas. Obviamente que o Rafael teve um pouco mais de participação ali, porque no primeiro tempo o Cruzeiro fez um pouco mais, o Rafael fez boas defesas, que eu particularmente gostei, mas, de certa forma, o São Paulo, obviamente, vai ter que corrigir algumas partes ali relacionadas ao setor defensivo, principalmente em relação aos jogadores que jogaram no primeiro tempo, e também concentrar aí para ver como vai ser esse ataque. Eu tô bem ansioso para ver o time realmente titular do São Paulo na próxima temporada. Bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixe seu like, deixa também aí seu comentário, fala o que você achou desse 1-1 aí, dessa FC Series, esse campeonato que inicia aí para as duas equipes nos Estados Unidos. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e até uma próxima.